Freud foi um dos teóricos mais sensíveis ao papel que a sexualidade humana teria na produção de cultura e, percebendo seu caráter disruptivo, apontou a importância de sua regulação para um gerenciamento da convivência. Para cada época, existem comportamentos que são incentivados e aprovados e outros que costumam ser desestimulados e condenados. O comportamento sexual das mulheres já foi encarado como uma alquimia de feiticeiras e bruxas prontas a exercer as tentações que culminariam com a perdição da alma humana. Nos dias atuais, a sexualidade humana e o ato sexual propriamente dito deixa de ser tabu e passa a ser encarado como um direito a ser respeitado. Estes assuntos fazem parte de ciências que se preocupam em nos dar a direção de sobre como bem viver. Direito e Justiça em Foco tem a honra e o prazer de chegar à sua presença, à sua casa, não é? E levar o nosso convidado, que é o Dr. Sérgio Henrique Ferreira, advogado e professor de Direito Penal e coordenador também do próprio curso de Direito Penal da Uninove. E ele é formado em Direito pela Universidade Unifel. De Osasco? Isso. Muito bem. Aliás, ele está aqui. Eu estou apresentando já a vocês o doutor Sérgio Henrique Ferreira. E é uma honra para nós tê-lo aqui, porque é um advogado simples, mas um advogado que ostenta uma cultura invejável. Eu digo cultura não só geral, como uma cultura jurídica e própria do assunto direito penal. Uma matéria tão hostil, uma matéria tão árdua no decorrer da profissão, que eu tenho certeza absoluta que ele vai passar para você, telespectador, essas agruras porque passou na vida e procura ensinar aos seus alunos também aquilo que, afinal de contas, ele aprendeu na sua experiência no direito penal e, inclusive, na sua vida profissional. Correto, doutor Sérgio? Sim, é um prazer tê-lo aqui, doutor Sérgio. O prazer é todo meu. Agradeço as palavras e quero dizer que a honra é minha, né, de estar sendo aqui entrevistado pelo senhor e de passar um pouco do conhecimento que eu tenho da área de direito penal para que nós possamos conversar aí sobre o assunto. Então, é recorrente hoje, né? No caso desse problema todo que aconteceu aí com o Big Brother. Então, é um tema que o pessoal está bastante curioso, né? E as pessoas me perguntam muito, houve, não houve, aconteceu, não aconteceu, que é o que nós vamos conversar hoje sobre o estupro, né? Telespectador, você está percebendo, pelas palavras do Dr. Sérgio, qual é o assunto que nós vamos tratar? É do estupro. O estupro é uma matéria um pouco complicada, porque houve uma modificação na lei. Não é? A Lei 12.015 modificou totalmente, não é, a filosofia até do próprio artigo 213, porque englobou o artigo 214, não é, atos libidinosos, no artigo 213. Então, ele passou a ter uma característica bastante diversificada daquela de outrora. Mas isso quem vai falar é o doutor Sérgio, não sou eu. Eu sou também professor de Direito Penal, Processo Penal, mas hoje aqui quem é a pessoa mais importante nessa matéria é o senhor, doutor. O senhor é que vai explicar para o telespectador como é que funciona. Então, como é que é esse tal de estupro aí? Estupro. Porque eu tenho, às vezes, ouvido alguém falar em estupro. Totalmente errado, gente. Estupro. Então, doutor Sérgio, por favor, fale sobre essa modificação da lei anterior com a lei atual, que engloba no artigo 213 aquela essência do artigo 214. Isso. Eu gostaria
primeiro de fazer um apanhado geral sobre o direito penal, como o senhor falou, de ser uma área hostil, uma área difícil de se trabalhar, e realmente é. E eu tenho até uma história que eu converso com os meus alunos, que nós em casa, nós somos em 3 advogados, né? Meus irmãos também, só que são mais novos, então, são mais novos e se formaram em direito também. E a minha irmã, ela é toda delicada, toda calma, e ela, acho que por ver a profissão e por ver as aulas, por assistir às aulas, ela falou assim, ai, eu acho que eu vou ser como você. Aí eu falei assim, como? Ela falou, acho que eu vou advogar na área penal. Aí eu falei, não vai. Aí ela falou, por quê? Por que você está falando baixinho? Aí eu falei assim, eu estou falando baixinho porque a primeira vez que você colocar seu pé numa penitenciária, que você colocar o seu pé numa delegacia, que alguém falar alguma coisa para você, que você se sentir horrorizado, você vai desmaiar, porque o direito penal ele é forte. Ele precisa de pessoas, não digo forte fisicamente, mas pessoas preparadas psicologicamente, porque nós vamos tratar e nós vamos entrar em uma área muito complicada. Área árida, né? Árida e muito difícil, em que geralmente não tem culpados. O senhor vai conversar com a pessoa, não, mas não fui eu, não fui, olha, você precisa confiar em mim agora, mais do que você confia na sua própria mãe, mais do que você confia em qualquer outra pessoa, porque sou eu agora que vou te orientar de como vão ser as coisas e como essas coisas vão acontecer daqui para frente. E eu costumo até dizer para meus alunos também que o advogado na área criminal, ele às vezes é muito mal interpretado, né? Porque principalmente nesse nosso ponto de hoje do estupro, as pessoas vão falar assim, mas você é o advogado que defende estuprador? Né? E eu falo para eles o pior de tudo, quando você for a um buffet infantil, que é onde você mais vê isso e eu senti, estão todos sentados, reunidos a família, um arquiteto, um engenheiro, né? E os salgados e os refrigerantes passam e as cervejas passam indiscriminadamente. Aí o garçom escuta em um momento que um é engenheiro, que outro é arquiteto, ele escuta que você é advogado criminal. Aí ele fala, advogado criminal? Ixi, então esse daí defende pedófilo, esse defende estuprador. E aí os salgados que estavam passando de forma indiscriminada começam a ficar racionados, porque ele fala assim, eu não vou mais passar por ali, porque não gosto desse cara, porque ele defende estuprador, defende pedófilos, e eu não quero mais passar. Daqui a pouco o senhor está na mesa sozinho e os salgados passando por todos os lados, menos na sua mesa. E eu costumo dizer para meus alunos, sejam fortes e digam que vocês não defendem o estuprador, vocês não defendem o pedófilo, vocês brigam pela justiça, pela aplicação da justiça, porque se não houvesse o advogado, se não fosse o promotor, se não fosse o juiz, nós temos um patamar mínimo e um patamar máximo que deve ser respeitado. E o advogado, a função dele qual é? A função dele é buscar a aplicação justa da lei, a aplicação justa da pena, porque se não fosse ele, como seriam as coisas, né? E, então, existe aquilo que o senhor falou no início da nossa conversa, é um tripé necessário, o juiz, o promotor e o advogado, né? Então, não diga que vocês defendem estuprador, que vocês defendem pedófilo, diga que vocês lutam pela aplicação da justiça. E a sua colocação, doutor, está perfeita, porque, telespectador, o advogado criminalista, ele não defende o crime Sim. que o agente praticou. Ele é obrigado a defendê-lo, também tem isto, porque é um imperativo legal. Está ali na Constituição da República Federativa do Brasil, bem claro, para quem quiser ler. Não é? Quer dizer, a defesa é necessária. A defesa, qualquer defesa. Isso faz parte de um Estado democrático de direito. Porque se nós estivéssemos num outro Estado, não é? Um Estado autoritário, nós não teríamos nós não faríamos essa observação. Uma observação que, afinal de contas, é a lógica, é aquilo que acontece na democracia. Então, na democracia, qualquer pessoa que cometeu uma infração penal, qual for o gênero, ela deve ser defendida. Defendida, sim, por um advogado. Portanto, não pode haver discriminação, né, doutor? Exatamente. E essa discriminação, o senhor colocou muito bem, é isso mesmo que acontece. Muito obrigado. E dentro do direito penal, nós temos um princípio muito importante, que é o princípio da taxatividade, né? Taxatividade. Não há possibilidade de alguém ser incriminado por alguma coisa se isso não estiver taxativamente descrito na lei. E essa modificação da lei 2015 foi muito importante porque o direito ele tem uma dificuldade muito grande de acompanhar a evolução social, né?
E o direito penal mais ainda, na minha humilde observação. E o crime contra o estupro, no caso, né, dentro dos crimes contra a liberdade sexual, foi muito importante essa alteração, porque antes nós tínhamos como sujeito ativo o homem, sujeito passivo a mulher. Não é? E eu fiz uma viagem recentemente com os meus pais para o Nordeste, minha mãe chegou horrorizada em casa, porque ela falou, não é possível, eu vi duas meninas, elas não estavam simplesmente só se beijando com beijos assim, selinhos, elas estavam se beijando profundamente. Eu falei, mãe, essa é a modernidade, isso é a evolução, né? Exatamente, a evolução natural das coisas, eu falei para ela. E aí, dentro disso, eu até conversei com ela rapidamente sobre esse assunto, que eu falei, olha, as coisas precisam evoluir e precisam mesmo. E o direito penal evoluiu nesse sentido porque ele buscou essa questão de que hoje tanto a mulher que antigamente servia simplesmente como um objeto sexual, na verdade, que ela não tinha a possibilidade de impor, de falar, olha, não, eu quero assim, eu quero assado, eu quero de tal forma, eu posso, eu consigo, e saiu dessa questão de objeto sexual para aquela que comanda também, né? E aí, nesse momento, ela pode perfeitamente, sim, obrigar o homem, né, a fazer algo que ele não queira fazer, constrangê-lo a fazer, constrangê-lo a praticar algum ato libidinoso. E aí, verificando essas questões e essas modificações, foi que a Lei 12.015 trouxe essa possibilidade hoje de tirar o crime de estupro da condição de crime próprio para um crime comum, né? Porque antes era só o homem que podia praticar, né? E hoje qualquer pessoa o estupro pode ser praticado por qualquer pessoa, tanto homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mulher com homem, né? E essa modificação foi muito importante. Porque então eu faço questão até de ler aqui, eu tenho a norma penal aqui, e eu faço questão que você conheça, né, o que diz a lei. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Esse ato libidinoso, não é, ele estava localizado no artigo 214. E era um crime que, afinal de contas, qualquer pessoa poderia praticar. Como diz bem o doutor, a prática do estupro naquela época, não é, era um crime próprio, um crime que, afinal de contas, só o homem poderia praticar. Hoje, não. Hoje é diferente. Hoje está englobado, não é, qualquer pessoa. Não é isso, doutor? Agora, me diga, o senhor acha, então, que foi benéfica a modificação? Muito benéfica, e o que a gente falava... Porque, se não cortando o seu raciocínio, se não me engano, não, eu tenho certeza, essa é a lei que vigora nos Estados Unidos, não é? Parece que o senhor acha que houve uma coincidência, ou o legislador brasileiro, não é, se equipou de uma experiência americana ou inglesa para poder adaptar aqui no Brasil? Não, acredito que foram buscar alguma coisa assim, acredito que observaram as experiências e o que estava acontecendo, os julgados, as coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos e também essa maturidade que era necessária, né, e precisava ser transportada, né, para a nossa realidade. E o mais importante que a gente está falando dentro do princípio da atividade também, como o senhor bem observou, que é o constranger alguém, né? Porque antes era constranger a mulher, né? Constranger a mulher. Constranger alguém, o que deixa ele muito mais abrangente, né, com relação à questão do sujeito ativo do crime. Agora, a única coisa que me preocupa um pouco dentro da questão do crime de estupro, até conversava com um professor esses dias, essa questão do ato libidinoso. Né? O que caracteriza o ato libidinoso? O que é ato libidinoso? Para mim, isso é ato libidinoso, para o senhor, isso não é ato libidinoso, ou nós chegamos a um consenso de que isso é ato libidinoso, se nós vamos deixar isso para os tribunais decidirem o que é o ato libidinoso. Eu digo isso porque a questão que os alunos sempre me perguntam, porque eles sempre encontram, sempre perguntam para eles também, é do beijo. Né? Qual é o beijo que caracteriza o estupro? Né? É aquele beijo rápido, mas obtida de forma constrangedora? Ou é aquele beijo lascivo, exatamente? Mas o que é o beijo lascivo? É o beijo com mais intensidade? Quanto tempo?
Você colocou a língua, você tirou a língua, durante quanto tempo a língua permaneceu na boca da outra pessoa? Essas questões eu acho um pouco complicadas para o direito penal, dentro desse princípio da taxatividade, porque eu sempre falo para os alunos, o advogado criminal ele não vai se importar com o artigo 213, 214, 215, 216, ele vai se preocupar com os fatos, porque o réu não se defende da classificação, ele se defende dos fatos. Então, para nós, o mais importante é o fato e como ele aconteceu. Porque pode ser que ele não tenha acontecido, ou pode ser que ele tenha acontecido de forma diferente daquela que estão imputando a ele. Então, essas são as minhas preocupações dentro dessa questão do estupro em si. E essa outra observação muito importante do senhor, que nós hoje não temos essa figura autônoma do atentado violento ao pudor, né? Que ele foi englobado agora pelo artigo 213, e muitos alunos vão até o código e olham lá, artigo 214 revogado. E não sabia o que era. Isso, então, e fala assim, professor, o 214 foi revogado, quer dizer que agora não existe mais atentado violento ao pudor? Fala, olha, tome muito cuidado com essa questão de que foi revogado. Não houve uma abolição crimes, o que houve foi simplesmente um artigo absorvendo o outro porque era necessário, porque não fazia sentido um artigo tratar de algo específico e o outro depois generalizar. Claro, né? claro. Então, falei para eles, tomem muito cuidado com isso, porque a partir do momento que vocês passam a pensar que houve abolição crimes, pode ser que todos aqueles que foram condenados por atentado violento ao pudor, então falar, então vão para a rua, porque agora vocês não têm a lei, não entendem mais isso como sendo, está revogado. Então essas foram as preocupações iniciais quando eu comecei a ministrar as aulas, explicando essa diferença do artigo 213 e 214 agora e da parte do que era a legislação anterior e essa legislação atual. Né? O que o doutor está querendo colocar, e já se colocou de uma forma brilhante, é que a abolição crimes significa a descriminalização de um ato que era codificado em lei. Então, não houve essa descriminalização em absoluto. O que houve foi a recepção do atentado violento ao pudor ao crime de estupro, no artigo 213. Então, o 214 foi recepcionado pelo artigo 213. O crime não foi desconsiderado absolutamente, porque foi englobado, inclusive, coloca-se aqui o ato libidinoso, que era a função do artigo 214. É isso, doutor? Exatamente. Exatamente. Muito bem. E uma outra questão também dessa parte da atualização, né, da Lei 12.015, muito importante, foi justamente explicar essa própria evolução do direito penal e que ele precisava abarcar todas essas questões, né? E até eu me lembro de uma discussão muito importante que nós tínhamos, é que se o marido ele podia, né, ele tinha o direito de constranger a mulher a praticar a conjunção carnal, porque o Código Civil... Essa é uma parte interessante, hein? Isso, porque o direito... Interessa ao telespectador. Porque o direito civil falava que a mulher tinha... deveres conjugais, né? E dentro desses deveres conjugais, o de manter a relação sexual com o marido, e ele se utilizava disso e falava que não estava praticando o crime porque estava num cumprimento regular do seu direito, né? De que o direito civil dava a ele aquela condição, quando na verdade um absurdo, né? Um absurdo pensar assim, porque o direito civil, então, te dá a possibilidade de você extinguir a relação que você tem de marido e mulher, mas jamais, em nome disso, praticar um crime de estupro, porque tem que forçar a tua mulher... Quer dizer que o senhor, então, é da corrente que entende que não há crime de estupro quando a mulher não quer manter, a mulher esposa não quer manter uma relação sexual com o marido? Não. Eu acho que há sim. Há sim, porque... eu também acho que há. Isso, porque hoje não tem... Quando a gente fala até dos crimes contra a liberdade sexual, que estão dentro dos crimes contra a dignidade sexual, a gente está falando, antes de tudo, da dignidade da pessoa humana. Pessoa humana, claro. Né? E esse é o ápice, né? Porque está na Constituição, é o princípio constitucional, lá no artigo 1º, no inciso 3, E o que acontece? Então, falando da dignidade da pessoa humana, a gente tem sempre que pensar no quê? Em algo que seja digno, em algo que seja
possível, plausível, que tenha pelo menos algo de sustentável, né, de possível. Claro. Então, não tem como a gente pensar em dignidade da pessoa humana quando a mulher fala para o marido, não, eu não quero, e ele fala assim, não, mas você vai fazer porque você é minha esposa. Não consigo, não consigo um constrangimento. Exatamente. Passa a ser um constrangimento. Está caracterizado o constrangimento e já partindo daqui a pouco para a violência. Mas nós somos casados, não importa. Não importa. Trata-se exatamente como o senhor bem colocou, não é, de um ser humano. O ser humano é que deve ser respeitado. Não é? E há a dignidade, essa dignidade no casamento também há a dignidade do ser humano. Sim. Não é? E a mulher tem a sua livre vontade, se ela não está disposta ou não quiser por N motivos, é óbvio que o marido terá que respeitar. E dentro dessa senão é considerado estupro mesmo. Eu entendo dessa forma. Exatamente. Né? Dentro do que o senhor falou brilhantemente da dignidade da pessoa humana que deve ser respeitado, e eu costumo dizer para os meus alunos, uma vez eu estava em uma banca e a aluna estava falando sobre as excludentes de ilicitude e especificamente falando sobre a legítima defesa. Né? E ela falou sobre legítima defesa putativa, falou brilhantemente sobre essa excludente de ilicitude, e no final eu falei para ela assim, diz uma coisa, a vida é um bem jurídico absolutamente tutelado? Aí ela falou, sim. Aí eu falei, então, você acabou com o teu trabalho do começo até o final, porque, diz uma coisa, você está me falando uma possibilidade que o Estado te dá de você tirar a vida de uma outra pessoa. Em que você tira a vida dessa outra pessoa e que você não vai ser punido por isso. Por exemplo, tem alguns casos de aborto, tem esse caso que você acabou de falar, quando alguém vem até você e vem armado e você, para se proteger, você acaba matando a pessoa. Em legítima defesa. Isso, em legítima defesa. E aí falei para ela, olha, eu entendo que o único bem absolutamente resguardado, que não há exceção, é a dignidade da pessoa humana. Porque esse é defendido, por exemplo, até em estado de guerra. É verdade. Porque aquele que é preso na guerra, ele tem que ser tratado dignamente. Claro. É a dignidade da pessoa humana. Então, quando nós falamos da dignidade da pessoa dentro dos crimes que tratam da liberdade sexual, como que nós vamos falar que o marido, como o senhor bem falou, pode constranger a mulher a fazer algo? Não, é o princípio da dignidade humana que está ali. Muito bem, doutor Sérgio. Eu vou ter que interromper o senhor, sua brilhante exposição, para chamar um pequeno intervalo. E depois, então, no outro bloco, nós vamos retornar e vamos continuar essa agradabilíssima conversa, e tenho certeza absoluta que o telespectador está aproveitando bastante. Você aguarde que daqui a pouco retornamos. Muito obrigado. Caro telespectador, retornamos e nesse bloco eu tenho a honra de dizer que estou bastante satisfeito com a sua presença aqui, doutor Sérgio, porque está informando e levando conhecimento ao nosso povo, ao nosso jurisdicionado, e esse é realmente o objetivo desse programa, é levar conhecimento. O senhor tem profundo conhecimento da matéria, então nós vamos aproveitar e levar esses conhecimentos para o nosso telespectador. Então eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O senhor é professor e seus alunos na sala de aula despertam grande curiosidade sobre os temas relacionados à área criminal.
Inclusive, parece que até ao vivo, não é? O senhor vai contar essa história. O senhor acabou de me contar, o senhor vai contar essa história para o telespectador. Eu quero saber o seguinte, ao fazerem determinadas perguntas, o senhor as coloca de uma forma ligada ao texto da lei, a uma forma doutrinária, uma forma jurisprudencial? Como é que o senhor faz isso? Então, eu sempre digo aos meus alunos que o estudante de Direito ele tem que estar com os dois olhos muito concentrados, no direito em si, na legislação, e o outro no direito como as coisas acontecem, nos julgados, né? Para saber como que o direito está tratando aquela questão específica. E eu falo para eles, até brinco no primeiro momento, dizendo que o direito penal é o mais importante. Eu também sempre digo isso. O direito penal é o mais importante, é o mais gostoso, agora o direito começou, né, e brinco com eles e tal. Falo para eles, mas também vai me doer o coração agora em dizer para vocês que o direito penal é o último que tem que ser lembrado, né? Porque quando o direito civil não conseguiu solucionar o ilícito, o direito tributário não conseguiu, e aí sobra para quem? Sobra para o direito penal, que é a última razão, é a última ratio. E por ser a última razão, por ser a última ratio, não pode nem pensar em cair na banalidade, claro, em banalizar o direito penal. E eles ficam muito preocupados com essas questões atuais e eu deixo muito claro para eles, olha, pensem muito nisso, que as discussões de direito penal, as discussões relacionadas ao direito penal, elas precisam ser muito amadurecidas, elas precisam ser muito bem discutidas, porque ali você está atacando um bem muito importante, que é a liberdade. O direito civil ataca o seu bem patrimonial, que você vai conseguir um outro. Agora, tirando a sua liberdade, o que você vai conseguir? Não é? Claro. E aí eu falo para eles, então pensem muito bem nessa questão, e eles vieram me perguntar esses dias, e não só os alunos, mas também como as pessoas que convivem com a gente, vieram perguntar sobre esse problema que houve nesse programa de repercussão nacional, né, que as pessoas assistem muito, e que, na minha opinião, não banaliza só o direito penal, mas banaliza muitas outras questões e torna público aquilo que não deveria tornar, né? Porque a privacidade, a gente sempre abre mão dela. A nossa privacidade, quando o senhor permite que alguém entre no seu escritório, quando o senhor permite que alguém entre no seu apartamento, o senhor está abrindo mão de sua privacidade. Não, e outra coisa, eu permito que alguém entre na minha casa através da televisão, se eu, naturalmente, colocar o dial, que chama, exatamente, né? Naquele canal. Se ele não me interessa, eu toco, vou para frente e assisto aquilo que eu quero. E eu acho que um outro bem que é inviolável é a intimidade, e eles tornam a intimidade das pessoas pública, né? Torna isso público, joga isso para todo mundo, e aí tem a história do edredom, que se pode fazer o que se quiser desde que esteja acobertado ou esteja coberto pelo edredom. E aí aconteceu o que aconteceu e vieram perguntar para mim se naquele caso, entre os dois participantes desse programa, se teria ocorrido efetivamente o estupro ou não. Eu falo para meus alunos que no direito penal a grande preocupação não é da defesa em si no primeiro momento, porque ninguém deve se defender de algo que não está sendo acusado. Claro. Então até brinco também e falo, olha, se sua namorada começar a te questionar alguma coisa, pegue um caderno e uma caneta. Comece a anotar. Ela vai falar, olha, você foi em tal lugar, você passou em tal lugar e você está em tal lugar, ciúmes, passei né? em tal lugar, sim, você foi em tal lugar, você vai anotando tudo. Porque se de repente você falar que passou para jogar sinuca e ela não sabe disso, você se defendeu de algo que ela não acusou. E ela vai te pegar no contrapé. E aí... Muito bem colocado. Eu perguntei para eles, onde estava a acusação ali? Quem era o ofendido e quem era o ofensor? Se nós pensarmos num momento em que duas pessoas estavam numa festa, né? Estavam se divertindo, estavam se embriagando, porque para mim o único objetivo daquela festa é, né, ficar bêbado para então tirar os freios, né, e essas questões que nós temos que nos prendem de fazer algumas coisas. E os dois bêbados foram ao quarto, fizeram o que fizeram, né? Não vi em nenhum momento ninguém falando, olha, não quero, não faço, não deixo de fazer. Então o senhor entende que houve consentimento? Sim, porque essa muito bem colocada pelo senhor, porque o crime de estupro pressupõe o quê? O dissenso da vítima, não é isso?
Agora, o dissenso é completamente diferente e completamente diferente da resistência. Tanto é que eu tenho um exemplo muito importante que eu dou para os meus alunos, que eu falo assim, olha, se a mulher, na iminência de um estupro, porque ela falou, não, eu não aceito, eu não quero, ela deixou claro que não queria, ela fala, bom, agora não tem mais jeito, dada a condição física do agressor, ela fala, então, espera um minutinho. E ela saca da bolsa um preservativo e fala para ele, coloca o preservativo. Acabou. Então, houve o consentimento. Então, nesse momento, eu discuto com eles, houve o consentimento ou não houve o consentimento? Porque hoje em dia, com tanto de doenças, com essa quantidade imensa de doenças sexualmente transmissíveis, e vendo que ela não tinha mais possibilidade de ir de encontro com aquele ato, ela não precisa ser uma heroína, ela não precisa falar assim, não, eu vou brigar até a morte. Não, o dissenso já está caracterizado. E o dissenso vai ficar caracterizado e mostrado por ela até o final do ato. A única coisa que ela estava fazendo naquele momento é se resguardando de um mal muito pior do que aquele que estava acontecendo ali. Então ela fala, tome o preservativo, coloque para mim, e se ele colocar, e muitas vezes os alunos falam, não, professor, mas eu ouvi, eu falo, olha, na minha opinião, não houve nesse momento o consentimento dela, mas sim um cuidado com a própria saúde, porque essa é a grande diferença do dissenso e da resistência. Mas processualmente, o senhor não acha que ela entregando o preservativo para o seu ofensor, a lei não entende que há um consentimento? Então, eu já me deparei com muitas... o interessante e o grande momento de se dar a aula de direito penal e o privilégio de dar aula de direito penal, de processo penal, é ter essa consciência e essa maturidade de que as coisas acontecem muito diferente em um campo e no outro. Então, muitas vezes eles me fazem uma pergunta e falam, olha, nesse momento a nossa preocupação é essa. As questões probatórias, as questões processuais, elas vão ficar para um outro momento. E concordo com o senhor que é muito difícil para a questão da prova nesse momento, de falar, olha, mas você entregou o preservativo, então nesse momento você está falando, tá, então eu também quero, né? Mas eu particularmente penso que nesse momento é uma questão de conscientização, não de consentimento, mas de conscientização, de falar, olha, não quero, não aceito. Conscientização de um mal maior. Exatamente, mas já que vai acontecer, porque você é muito mais forte, porque eu não vou conseguir lutar contra isso, então pelo menos... Quer dizer que o senhor entende, inclusive o telespectador, é bom porque é necessário informar, o senhor entende que nesse caso específico desse programa de ordem nacional, não houve estupro? De forma alguma, de forma alguma. E eu estava, esses dias eu estava vendo... Porque houve o consentimento dela, da moça. Porque parece que depois ela, numa entrevista ou coisa parecida, ela informou que ela estava consciente, é isso? Eu não cheguei a ver essa entrevista da informação dessa permissão, dessa consciência. Mas o que eu entendo é o seguinte, o crime de estupro, ele tem como elemento subjetivo o dolo, né? E como elemento subjetivo específico, o dolo de constranger alguém a praticar a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Então a pessoa tem que falar, olha, eu vou estuprar a fulana de tal. E ter a vontade livre e consciente de cometer aquele ato. Livre e consciente de cometer aquele ato. E eu não consigo entender em nenhum momento da festa, em nenhum momento daquela embriaguez, porque aí nós temos os tipos de embriaguez, né? A embriaguez pré-ordenada, que é aquela em que a pessoa se embriaga para poder tomar coragem e praticar o ato 28, criminoso. Né? Parte geral Exatamente. Ou aquela acidental, né? Que o senhor está tomando algum tipo de remédio, que uma gota de alguma substância alcoólica potencializa aquilo a tal ponto que o senhor perde a consciência, mas em nenhum momento eu consigo vislumbrar isso. Então, eu acho que foi um ato completamente normal, que já aconteceu em outros programas. Né? Que já aconteceu em outros programas, das pessoas se embriagarem, se enfurnarem embaixo de um edredom, realizarem as coisas, e até então isso não tomar a repercussão que tomou esse fato específico. E aí trouxeram a questão de que não, porque o rapaz era negro, porque era racismo. Também não acho que seja por esse lado. Eu só acho que é banalizar o ser humano, é banalizar o direito e é transformar isso em uma inversão de valores.
tenho a sensação de que hoje nós vivemos em um momento invertido. O que é bom é ruim e o que é ruim é bom. Quer dizer que não houve discriminação nenhuma, então? Acredito que não, acredito que não. Não pode a pessoa se utilizar também de uma condição sua para falar, olha, não, é por causa disso, é por causa daquilo. Não, não tem. É como o senhor procurar o porquê de uma morte natural. Não tem, aconteceu, vai acontecer, é natural, isso acontece. E aquilo ia acontecer naturalmente porque eles induzem para que aquilo aconteça. Né? Eles liberam um monte de bebida, e muito pouca água e bastante substância alcoólica. Para quê? Para que as pessoas bebam e falem, não, agora nós vamos ficar sentadinhos, conversando sobre assuntos muito importantes. Não, é para que realmente percam seus freios e façam coisas que, infelizmente, foi o que eu disse para o senhor, dentro dessa inversão de valores, coisas que dão ibope. É como esse grupo de pessoas, um grupo de pessoas, como é que chama? Raves, né? Raves. É isso? É. Um grupo de pessoas que vão a determinado lugar para beber, para usar droga ou coisa parecida, é isso? Isso. Eu vou até fazer uma coisa com o senhor aqui que eu não faço com os meus alunos, porque os meus alunos ficam perguntando qual a minha idade, né? Que eles perguntam a idade, eu falo, não vou falar a minha idade, não importa a minha idade. E muitas vezes perguntam algumas coisas que são muito, muito atuais, eu preciso me atualizar o tempo todo. Mas a idade não existe. Então, porque... Sabe como é que eu qualifico a idade? A disposição mental. É verdade. Se eu tenho uma disposição mental boa, eu não tenho que falar em idade, porque o físico, é lógico, um dia ele vai acabar, mas o que me importa é a mente, não é? Eu tava conversando com uma amiga minha, ela tem 20, acho que 24, 25 anos, e ela frequentou bastante raves, e não que eu não tenha frequentado, não que eu não tenha tido vontade de frequentar, mas na minha época não tinha, né? Porque eu faço 40 anos no ano que vem. Felizmente não tinha. Então, e eu falo para ela, e eu conversei com ela, falei, mas o que acontece nas raves? As raves são justamente para isso, para que você vá lá, tome aquelas balinhas, tome aqueles negócios que o pessoal fala, e fique louco, alucinado, e saia fazendo coisas que não devem ser feitas, pelo menos ali publicamente. E ela me falou que não. Ela me falou que as raves, ela falou, olha, é muito difícil você ver essas coisas acontecerem, que as pessoas não se drogam. Ela falou, não digo, eles se drogam sim. Agora, como que eu vou dizer? Nesse programa, as pessoas bebem para perder o freio, para não saber o que vai acontecer depois, porque uma hora a música vai acabar. Uma hora a música vai acabar e vão sobrar o quê? Os quartos, as salas, né? Os edredons. Agora, na rave, foi o que ela me explicou, né? De que eles se drogam para que eles possam ficar o tempo todo ouvindo a música e para que eles não cansem, para que eles não parem e fiquem na batida da música e naquela diversão alucinada. Ela falou, olha, e eu não tinha noção do que era isso. E eu falei para ela, poxa, um dia você me leva então para que eu possa ver, né? Para que eu possa um dia... É uma experiência. Né? Porque os alunos perguntam muito mesmo, eles querem saber, né? Fala, professor, mas como acontece isso? Mas como só acontece ver, aquilo? né? Não, só ver. Só ver, né? Porque eu sou da época que quando a mãe precisava chamar, falar, olha, entra, aí ela tinha que gritar, chegar na janela e gritar. Hoje em dia não, hoje em dia ela passa, ela liga, manda uma mensaginha no celular, no iPad, no iPhone. É verdade. Né? Então, é verdade, né? mensagem. Escuta, me diga uma coisa, agora aproveitando. Os seus alunos, porque eu dei aula durante muito tempo na Universidade São Judas Tadeu, é uma excelente universidade, como também a Uninove me diga uma coisa, os seus alunos entram na sala de aula com celular, falam à vontade? O senhor sabe que para mim isso foi uma dificuldade muito grande no início. Para mim também. Porque eu vou fazer 5 anos de Uninove, eu só dava aula em cursinho preparatório para a OAB, e foi minha primeira experiência como professor universitário, e eu entrei em sala de aula e estava falando sobre a aplicação da pena, sobre o critério trifásico, que é um momento muito difícil, o senhor sabe. Da sentença, né? Exatamente, da aplicação da pena, e é muito difícil explicar para eles, porque eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender o artigo 59? Não. Nem o 68? Não, eles não conseguem entender o critério trifásico, é muito complicado. E aí precisa da atenção, né? Tem momentos que o senhor precisa muito da atenção. Claro. E aí estou explicando, o celular toca, eu já achei um absurdo o celular tocar na sala, e ela atende e fala, não, então... não vou poder, hoje não vai dar, e foi dando continuidade à conversa, aí eu briguei, só que daí é aquele negócio, né, é a tal da modernidade, a geração de hoje,
eles são multimídias, eles não conseguem mais se concentrar numa coisa só, eles precisam fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então eles estão falando no celular e eu já percebi que eles estão prestando atenção, que eles conseguem depois reproduzir aquilo que o senhor falou, mesmo falando no celular. Né? É verdade, é verdade. Então, mas nós temos que aprender com eles, com os todos jovens. Os dias. Nós temos que aprender com os jovens, porque os jovens fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que quem faz muitas coisas ao mesmo tempo está capacitado, não é, a fazer coisas de alta responsabilidade, no meu modo de ver. Porque eu também tenho esse defeito, não sou jovem, mas eu tenho esse defeito, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Se eu estou conversando aqui com o senhor, nós estamos num estúdio, é óbvio, o telespectador está consciente disso, nós estamos num estúdio, eu estou sabendo tudo que está acontecendo ao meu redor. Quer dizer, isso é a consciência que a gente tem na organização da nossa vida, não é? Da nossa vida, e que nós colocamos essa consciência em primeiro lugar. Não é? E isso é muito importante. Mas, doutor Sérgio Henrique Ferreira, eu agradeço bastante a sua atenção. O tempo passou rapidamente. Exato. Conversando com o senhor é uma delícia. Muito e obrigado. eu quero assinalar isso porque tenho certeza absoluta que o telespectador também adorou a conversa com o senhor. O senhor está aqui, eu quero mais vezes que o senhor volte a esse programa para nós conversarmos da forma deliciosa como fizemos, não é? Para nós passarmos um pouco de conhecimento ao telespectador, ao nosso povo tão sofrido. Porque o nosso povo é sofrido, é bastante sofrido, não é? Então nós temos que dizer a eles, não é, como o que nós sabemos, o que é do nosso conhecimento, para que eles também tenham esse conhecimento da lei. Então, tratamos hoje da parte do direito penal, da lei, da modificação da lei 12.015/09, e falamos coisas que interessam a todos. Eu estou muito grato a você, viu, doutor Sérgio? E queria que você, então, colocasse as suas considerações finais, rapidamente, porque eu tenho que, lamentavelmente, encerrar o programa. Eu agradeço ao senhor, agradeço ao convite e digo que é uma honra, né, estar aqui na presença do senhor, ser entrevistado do senhor. Confesso que no começo fiquei um pouco preocupado, mas o senhor conduz de uma forma brilhante, então realmente passou muito rápido, me senti muito à vontade e venho quantas vezes forem necessárias e quantas vezes for convidado. Muito eu que agradeço ao senhor pela sua brilhante colocação, inclusive todas elas foram brilhantes, e quero dizer mais uma vez que a sua presença aqui foi bastante notada, não é? E esse programa agradece. Direito e Justiça em Foco agradece. Muito obrigado, doutor.